Continuamos o nosso passeio pelo jardim da Palavra de Deus, no 15º capítulo do Evangelho de João, que nos falou até aqui da videira e do fruto verdadeiros, que é a contínua permanência em Cristo através da seiva da Palavra, obedientes à Palavra de Deus, que nos transforma a vida no âmbito de uma comunidade de amigos e família de amor que glorificam o Deus Pai. Mas esta íntima amizade com Deus não é o da boca para fora daqueles que pensam ou dizem ser amigos de Deus, mas não se alimentam da sua palavra continuamente, como a seiva da videira, e portanto muito menos a obedecem, começando com um sincero arrependimento para abraçar Cristo. E aqui vamos ver Jesus dizer amizade em filiação a Cristo implica inimizade com o mundo. Jesus alerta seus discípulos quanto ao ódio do mundo que está sob o poder de Satanás, o príncipe do mundo, como vimos em João 14, verso 30. A linguagem do mundo é astuciosamente enganadora, mas no fundo existe a realidade da hostilidade do mundo para com Jesus e seus genuínos amigos. Jesus foi odiado desde o seu nascimento, quando Herodes o Grande procurou matá-lo, e isso foi até a sua morte de cruz. O irmão de Jesus, Tiago, que teve seu coração transformado depois da morte e ressurreição do irmão, disse na sua epístola, a de Tiago, capítulo 4, verso 4, que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Neste episódio, abordaremos este tema do ódio do mundo, em 4 partes. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Esses versículos colocam em evidência a primeira parte do fato que o mundo odeia os discípulos de Jesus. E por que isso não deveria nos surpreender? Porque o mundo odiou Jesus primeiro, diz o verso 18 e o verso 20. E por que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia porque próprio esse que o mundo odeia, Jesus, nos escolheu do mundo. Diz o verso 19, o mundo nos odeia porque Jesus nos tirou do mundo e fazendo, portanto, com que nós não sejamos do mundo. E finalmente, diz o verso 21, que o mundo nos odeia porque o mundo não conhece o Deus Pai. E o que isso nos diz sobre o mundo? Bom, o mundo é essencialmente conformista. As pessoas seguem o que a maioria diz ou faz. Vemos isso no que é socialmente aceitável, por exemplo, na moda, tendências e opiniões. Em resumo, uma pessoa é considerada estranha se não segue as ondas do mundo. Jesus diz que o mundo vai nos odiar porque viver de maneira altruísta, amando os outros, expõe o pecado do mundo. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. A segunda parte desses versículos que acabamos de ler nos diz que o mundo é culpado. Como é que este negócio de culpa do mundo? Para Deus, a culpa está diretamente associada ao não seguir a sua palavra. Jesus falou, mas eles não escutaram, diz o verso 22. O que prossegue dizendo que, visto que Deus falou e as pessoas que seguem o mundo não escutaram, estão na condição de que eles não têm desculpa, verso 22. Eles estão rejeitando o Filho de Deus com ódio, verso 23. E ao odiar Jesus, o mundo demonstra ódio contra Deus Pai, verso 23. Pare e reflita. Rejeitar a Deus é uma decisão muito séria. O mundo é culpado porque não quis enxergar, não quis ouvir e não quis seguir a verdade de Jesus, que fez a obra de Deus na terra. A evidência foi toda dada. O verso 24 nos deixa sem desculpas. Nossa reação ao que Jesus fez é nossa resposta a Deus. Existe alguma razão válida para odiarmos Jesus?
Não, diz o verso 25. Jesus cumpre aqui mais uma profecia de 1000 anos antes. Veja o que diz o Salmo 69, 4, primeira parte. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Jesus está considerando seus opositores judeus como sendo do mundo. Quando eles rejeitam sua palavra, eles estão rejeitando o seu tão esperado rei, o Messias. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A terceira parte diz respeito à verdade que não pode ser detida. Como esses versículos nos mostram que a verdade de Deus vai continuar sendo proclamada até mesmo para o mundo que o odeia. Em face de tamanha oposição, o conselheiro, o ajudante, conhecido como Espírito Santo, ele vem. E ele é enviado por Jesus, vindo de Deus. E ele fala a verdade sobre Jesus. Os 11 apóstolos são capazes de espalhar a verdade sobre Jesus porque o Espírito está com eles e porque eles têm estado com Jesus desde o princípio. Eu lhes tenho dito isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. E agora a quarta parte, para nos preparar. Por que Jesus disse tudo isso? Para não sermos pegos de surpresa e pararmos de segui-lo. E qual é a surpresa? Nos versículos 2 e 3, agora do capítulo 16. A oposição mais forte frequentemente virá das pessoas religiosas. Elas vão inclusive tentar matar cristãos. Exemplos. Notícias constantes de ódio contra cristãos ao redor do mundo. Um cristão recém-convertido descobrindo que sua igreja local não quer estudar ou obedecer à palavra de Deus. Igrejas estabelecidas não querendo fazer o que a Bíblia diz, por exemplo, quanto ao casamento e à sexualidade. Por que as pessoas vão odiar os seguidores de Jesus? Por que Jesus está contando isto aos apóstolos? Porque quando ele estava com os apóstolos, viram todo o fogo inimigo em cima de Jesus. Mas agora que ele está indo embora, serão eles a enfrentar a oposição. Então eles devem estar preparados. E você? Deus te abençoe.